Olá, como vai todo mundo? Tudo bem? Estou aqui novamente para contar uma história muito importante para vocês, uma história real, verdadeira e muito significativa para a educação brasileira. Vamos falar sobre um grande educador, Paulo Freire, que fez a diferença e ainda faz na educação no Brasil com repercussão mundial. Vamos começar? Olha só. No fim dos anos 50, começo da década de 60, o Brasil vivia um momento de turbulência política, social, econômica, mas ao mesmo tempo de muita riqueza cultural. A alfabetização passou a ser um movimento muito importante para relacionar cultura com a educação. E é nesse contexto que Paulo Freire se apresenta na história, desenvolvendo um pensamento pedagógico e assumidamente político. Ele acreditava que o maior objetivo da educação era conscientizar o aluno e criou um método focado em jovens e adultos para alfabetizá-los de maneira consciente, discutindo os problemas sociais. A ideia era fazer com que os estudantes, a partir de sua realidade, percebessem quais são seus problemas e, assim, poder modificá-los. Para Paulo Freire, era importante ensinar o adulto a ler, para que ele faça uma leitura do seu mundo. Ler as palavras é ler o mundo, dizia Paulo Freire. Um dos princípios fundamentais de Freire era de que o educando, o aluno, alfabetizado ou não, chega à escola levando uma cultura que não é melhor nem pior do que a do professor. A gente parte do que o educando sabe, para que o educando possa saber melhor. Ou seja, a história de vida de cada um é muito valorizada nessa educação defendida por Paulo Freire. O nome dele completo é Paulo Régios Neves Freire. Nasceu em Recife, Pernambuco, em 1921. Veio de família de classe média, em que seu pai era militar e sua mãe dona de casa. Ele estudou direito na Universidade do Recife, mas não chegou a trabalhar na área jurídica. Em 1947, Paulo Freire foi trabalhar na Diretoria de Educação e Cultura do SESI, Serviço Social da Indústria de Pernambuco. Foi ali que começou a atuar com a alfabetização de jovens e adultos. Naquela época, os adultos eram alfabetizados com os mesmos métodos utilizados pelas crianças, mas o pernambucano discordava desse tipo de ensino. A metodologia Paulo Freire consistia em uma maneira de ensinar conectada ao dia a dia dos estudantes e às suas experiências diárias. Ele também se baseava no diálogo entre professor e aluno, transformando-o em um aprendiz ativo. O legado de Paulo Freire vai muito além do seu método, com um princípio educativo de ética e respeito. Eu não vou aplicar o mesmo método para uma comunidade pesqueira ou uma comunidade rural. Eu vou usar o mesmo princípio educativo, respeitar o saber do outro e juntos construir o conhecimento, afirmava. Paulo Freire saiu do SESI, do Serviço Social da Indústria, em 1957. E nos anos seguintes passou a assessorar campanhas de alfabetização em várias cidades. Do Nordeste, principalmente, a maior delas foi em Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, em 1963. A pequena cidade de Angicos acabou se tornando uma palavra emblemática para todos aqueles que se interessavam pela educação popular. Lá foram alfabetizados cerca de 300 adultos em 40 dias, com o método Paulo Freire. Nessa época, só se podia votar quem sabia ler e escrever,
E por isso, a campanha de alfabetização foi ganhando fortes proporções políticas. O presidente da época, João Goulart, convidou o educador Paulo Freire para criar um plano nacional de alfabetização. O projeto foi interrompido em 1964 por conta do golpe militar. Sob acusação de doutrinação marxista e traição, o educador foi preso por 72 dias, exilado, ou seja, expulso do país, e ficou 16 anos fora do Brasil. Ou seja, chamaram-no de comunista. Por quê? Porque ele não queria jovens e adultos. Olha só, alfabetizar jovens e adultos já é uma coisa muito especial. São pessoas que não puderam aprender na idade certa. Então, essa pessoa já vem com uma experiência de vida. Então, o diálogo entre professor e aluno nessa fase é muito importante. E cada um com uma realidade. Um é pescador, outro trabalha no campo, outro trabalha com artesanato, outro mora muito mais longe, outra população ribeirinha, outro agricultor. Ele queria adequar o aprendizado ao dia a dia, inclusive para alfabetizar com palavras. Na pesca, as primeiras coisas que eles aprendiam a escrever era peixe, rede, maré. Por exemplo, se o rapaz ou a menina trabalhavam no campo, era enxada, terra, semente, grão, as primeiras palavras que se aprendia. Estou dando assim um exemplo simples, mas de como havia respeito do professor para com o aluno e do aluno para com o professor também, porque um se inseria na realidade do outro. E assim o diálogo ficava muito mais importante, muito mais fácil o aprendizado, não é? Vamos lá, vamos falar de Paulo Freire agora no exílio, fora do Brasil. Na obra O Educador, um perfil de Paulo Freire, o autor Sérgio Haddad conta o seguinte, que durante os anos de exílio, Paulo Freire, esse grande pensador nordestino, passou por diversos países a convite dos governos, né? Das universidades, das igrejas e dos movimentos sociais. Morou primeiro na Bolívia e depois no Chile, onde ficou por 4 anos e escreveu a sua obra mais famosa, A Pedagogia do Oprimido. O livro fala sobre a proposta de uma pedagogia crítica, que vai além do método de alfabetização e considera educar como um ato político, propondo uma nova forma de relacionamento entre o professor, o estudante e a sociedade. Em 1969, foi professor visitante na Universidade de Harvard e atuou no Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, na Suíça. Por esse departamento, trabalhou por 10 anos com projetos de ação educativa em mais de 30 países, dos europeus aos africanos. De volta ao Brasil, deu aulas na Pontífice Universidade Católica de São Paulo e de 1988 a 1991 foi secretário de Educação da cidade de São Paulo. Tem que ser mestre para ser secretário de Educação de uma cidade como São Paulo, tá, gente? Reconhecimento e legado. Hoje, Paulo Freire é considerado um dos mais célebres pensadores da história da pedagogia e está entre os autores mais citados em trabalhos acadêmicos do mundo. O seu livro, A Pedagogia do Oprimido, é, de acordo com um levantamento do Google, de uma ferramenta da internet, a terceira obra mais citada em trabalhos na área das humanidades em todo o mundo. Recebeu o título de Pai da Educação Brasileira em 2012 e foi o brasileiro mais homenageado da história por títulos de doutor honoris causa. Título de doutor concedido por causa de honra, né? Por universidades. As universidades, elas dão esse título, doutor honrado, né? Para pessoas eminentes, para pessoas como Paulo Freire. E que não necessariamente, gente, tem um diploma.
Geralmente, os doutores honoris causas não têm que ter diploma, eles têm que ter uma vida vivida e um legado a deixar para a comunidade, para o Estado, para o país, tá? São pessoas que se destacam. Nem todo mundo que faz faculdade se destaca. Às vezes a pessoa, pela sua vivência, ela se destaca, não é? E pelos seus exemplos e suas ações. O pedagogo foi ainda indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1995 e ganhou o Prêmio de Educação para a Paz da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, em 1986. Além disso, mais de 350 escolas ao redor do mundo levam o seu nome. Em 1991, foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire, com o objetivo de estender e elaborar as ideias desse grande pensador. O Instituto Paulo Freire preserva os arquivos dele e realiza atividades relacionadas ao seu legado, a tudo que ele deixou, e atua em temas de educação brasileira e mundial. Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, escreveu Paulo Freire. Ou seja, o mundo é o grande mediador entre nós. Nós nos educamos uns aos outros. Desculpem. Vamos continuar aqui. Eu tenho umas frases dele que são maravilhosas. Gente, não é só frases que eu tenho. Eu tenho aqui os títulos de doutor honoris causa que ele recebeu. É em muita faculdade. Olha isso. Na década de 70, The Open University, nos Estados Unidos. Michigan, também lá nos Estados Unidos. Universidade da Genebra, na Suíça. New Hampshire College, também nos Estados Unidos. Olha só. Década de 80, Universidade da Barcelona, na Espanha. Que demais, né? Na Universidade de Campinas, Ceará, Goiás. Não é demais? Madrid. Deixa eu olhar mais aqui. Década de 90, a Universidade das Alagoas, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Juiz de Fora. Também na década de 90, Universidade de Estocolmo, Nebraska, Universidade Federal Fluminense, de Lisboa, de Portugal, não é? E mais recentemente, Universidade de Brasília, do estado do Pará. São universidades espalhadas pelo mundo que lhe deram o título de honoris causa, doutor honoris causa, aquele que tem conhecimento de causa e fez, e aconteceu, e deixou o seu legado. Eu queria agora deixar aqui para vocês algumas frases de Paulo Freire que eu vou colocar para vocês lerem aí e até anotarem depois. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.